abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Mateus 4. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Mateus, capítulo 4, os versículos 3 e 4. Diz assim: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos orar. Nosso Deus eterno, nosso Pai santo e altíssimo, Deus todo-poderoso, cheio de graça, de misericórdia, de bondade, de amor. Meu Pai, o Senhor é a causa para estarmos aqui. Teu Filho Jesus Cristo é a razão para estarmos aqui. Mais uma vez nós nos encontramos como igreja do Senhor Jesus Cristo, como teu povo, porque entendemos, ó Pai, que somos imensamente privilegiados de servirmos ao único Deus, vivo, verdadeiro, todo-poderoso, eterno, e que o Senhor é digno de que nos reunamos e prestemos culto ao Senhor, elevemos nossas vozes para entoar cânticos a Ti, que expressemos com alegria a nossa gratidão, o nosso regozijo, nosso desejo, ó Deus, de que o Senhor seja glorificado, de que cada vez mais o Senhor se faça conhecido em toda a terra. Também, ó Deus, nós estamos aqui porque necessitamos ouvir a Tua palavra. Necessitamos, ó Deus, de que a Tua voz seja ouvida a partir dessas letras, cada uma delas inspiradas pelo Senhor, útil para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, treinar na justiça. Por meio da Tua palavra nós somos confrontados, também somos confortados. Em Tua palavra nossa alma encontra refrigério. Em Tua palavra nossa alma se coloca debaixo da Tua autoridade, ó Deus, para fazermos o que Te agrada. Que assim seja, ó Deus, que a Tua palavra seja exaltada, glorificada em nossos corações, em nossa mente, que sejamos transformados e convertidos cada dia mais pela autoridade e poder que a Tua palavra tem. Assim eu te oro em nome de Cristo. Amém. Diz o adágio popular: propaganda é a alma do negócio. Propaganda é a alma do negócio. Isso se trata de que ter uma boa estratégia de venda é fundamental para qualquer negócio. Não apenas fazer uma propaganda qualquer, mas ter uma boa propaganda e também se ter uma boa estratégia de venda para que o negócio seja bem sucedido. E aí, pensando nisso, cada vez mais as empresas tanto têm entendido a importância de pensar em estratégias, que elas têm investido nisso, em desenvolver estratégias de venda. As empresas que têm tido cuidado com isso saem na frente das demais. Uma dessas estratégias é a análise do cliente. É essencial conhecer o seu público-alvo. Se você tem algo para vender, você precisa definir qual é o seu público, entender, conhecer esse público, entender quais são as suas necessidades, os seus desejos, o comportamento, para então você poder adaptar a sua abordagem de venda. Haja como um consultor, muito mais do que como um vendedor. Busque entender as necessidades, os problemas e os objetivos do seu cliente e ofereça a eles as soluções personalizadas, soluções adequadas que realmente atendam às suas necessidades. E aí, dessa forma, você vai criar um ambiente de confiança, uma relação de confiança, de credibilidade com o seu cliente, e dificilmente isso não vai
se converter em vendas. Essa é a estratégia que Satanás está usando aqui com Jesus Cristo. Nesse texto que tem falado das tentações de Satanás ao nosso Rei Jesus Cristo. Satanás estudou seu público-alvo, Jesus Cristo. Ele está a par das necessidades que Cristo está enfrentando nesse momento, passando 40 dias em jejum. E aqui ele apresenta então o seu produto, apresenta a sua tentação, e ele apresenta de uma forma tão camuflada que parece que esse é o produto que vai solucionar o problema da situação. Que essa tentação mascarada de uma solução é que de fato vai resolver o problema de Jesus Cristo, que vai ser melhor para a necessidade que Jesus Cristo enfrenta nesse momento. E, embora pareça que eu esteja falando de modo positivo aqui de Satanás, mostrando que ele está usando uma boa estratégia, eu não estou com isso encorajando aqueles que são vendedores a enganar os seus clientes, como Satanás fez aqui, mas com isso eu quero que a gente observe o ponto que nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar atentos quando esse vendedor chega com a sua abordagem. Precisamos estar atentos para quando Satanás chega para oferecer o seu produto para nós. Assim como Jesus Cristo fez aqui, não podemos ignorar os planos malignos de Satanás, as suas intenções malignas. Não podemos dar a ele a vantagem de sermos ignorantes, de não nos importarmos com a sua malícia, com as suas estratégias. Não podemos dar a Satanás a vantagem de sermos relaxados com respeito às suas tentações. Pelo contrário, precisamos vigiar para não cairmos em tentação. Precisamos vigiar, e isso precisa ser feito o tempo todo. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Em outras palavras, Pedro está dizendo: sejam cuidadosos, vigilantes contra os ataques de Satanás, o grande inimigo de vocês. Ele ronda em volta como leão faminto que ruge, à procura de alguma vítima para estraçalhar. É isso que os leões fazem quando eles capturam as suas vítimas. Eles estraçalham as suas vítimas. Precisamos aqui seguir o exemplo de Jesus e não sermos uma presa fácil para as tentações de Satanás. Quando Satanás chegar para nos vender o seu produto por meio das suas tentações, nós precisamos de grande discernimento e da maior atenção para percebermos que é um golpe, que o produto de fato não é bom, que o produto ele vai trazer problemas. Se comprarmos o produto de Satanás, depois nós vamos descobrir que ao comprarmos o prazer da tentação, compramos também a desonra a Deus e as consequências dolorosas da desobediência ao nosso Criador e Salvador. Nessa batalha no deserto, entre Jesus e Satanás, veremos hoje o primeiro ataque do inimigo e também a reação de Jesus diante desse ataque. Nós vamos meditar hoje na primeira tentação, que vai ser o tema da nossa mensagem: mande que estas pedras se transformem em pães. É o nosso tema hoje. Mande que estas pedras se transformem em pães. Foi o que Satanás disse aí no verso 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Nós vamos observar aqui a estratégia de Satanás, estratégia que ele usa ainda hoje comigo, com você. Nós veremos aqui os enganos por trás dessa oferta de Satanás, que são os mesmos enganos que acompanham as suas tentações ainda hoje. E também vamos observar a defesa de Jesus, que deve ser a nossa defesa também hoje, diante do nosso inimigo. Então, primeiro, vamos observar a estratégia de Satanás. Na verdade, Satanás ele se utiliza de várias estratégias, de todas as estratégias possíveis
para tentar obter êxito quando nos tenta, mas eu quero destacar aqui especialmente duas dessas estratégias que a gente pode perceber aqui nessa tentação a Jesus Cristo. A primeira é que ele falou diretamente com Jesus. Está muito óbvio aí, quando diz no verso 3, então o tentador, aproximando-se, lhe disse. A nossa observação aqui é que Satanás ele não usou meios secundários ou indiretos para falar com Jesus. Talvez por ser o maior cliente, ele quis fazer um contato direto, o mais pessoal possível, como parte da sua estratégia. Aqui nesse momento, Satanás considerou que seria bom ele estar cara a cara com Jesus. Ele então não enviou recados por terceiros, ele mesmo, de forma direta, veio tentar garantir o sucesso dos seus ataques. Agora, embora a tentação contra Jesus, aqui na tentação contra Jesus, Satanás tenha falado de forma direta, ele mesmo estava lá, é bom lembrarmos que, na maioria das vezes, Satanás se comunica de forma indireta. Embora ele estivesse ali cara a cara com Jesus, embora a Bíblia não nos diga exatamente como ele apareceu ali, mas ele estava ali com Jesus Cristo, a gente precisa lembrar que ele se utiliza de meios secundários. O diabo também tem os seus porta-vozes na terra. Lá no Jardim do Éden, ele conversou com Eva por meio de uma serpente. Ele influenciou a nação de Tiro, lá no livro de Ezequiel, vai mostrar isso, através de um rei pagão. Em outra ocasião, ele falou ao próprio Cristo por meio de Pedro. As várias igrejas do primeiro século e muitas igrejas hoje, ele fala através dos falsos mestres, a Bíblia nos mostra isso. Satanás também é um formador de opinião. Muitas filosofias e cosmovisões que estão presentes no mundo hoje não passam de reflexos da filosofia e do pensamento do próprio Satanás. Há muitos filósofos intelectuais ao longo da história que influenciaram o pensamento de muitas gerações inteiras, eram, na verdade, instrumentos de Satanás para que, com essas filosofias, ele cegasse o entendimento das pessoas, mantivesse as pessoas afastadas de Deus. E também, Satanás ele busca manipular ou afetar os bons líderes da igreja por meio de falsos crentes. Percebemos isso no Novo Testamento. Tudo isso aqui para mostrar que a gente não pode esquecer que Satanás também utiliza meios secundários. Mesmo estando à nossa volta, como diz 1 Pedro 5,8, buscando uma oportunidade para nos estraçalhar, ele não chega se identificando como o nosso inimigo. Se for preciso, ele vai se apresentar como um anjo de luz, como uma coisa boa, como uma coisa bela. Com mais frequência, ele vai usar meios secundários para nos tentar. E aí nós precisamos lembrar também que Satanás não é o único demônio à solta. Há vários demônios a serviço de Satanás. Não é apenas ele que vai chegar a você para tentar. Ele também tem o seu exército, ele também tem os seus aliados. Quando os soldados norte-americanos lutaram contra os nazistas, nenhum deles lutou diretamente contra Hitler, não. Os soldados de Hitler é que estavam lá na batalha, soldados americanos, cara a cara com os soldados alemães, e na batalha contra Satanás, ou na batalha de Satanás contra a gente, ele enviará os seus demônios também para nos tentar. E esses demônios vão se utilizar das mesmas estratégias de Satanás. Esses demônios também vão usar meios secundários para nos ofertar a tentação. Eles usarão a estratégia de nos tentar por meio de coisas, como o celular, como também vão usar pessoas para nos tentar. Então, fique muito atento a esses meios secundários. Por exemplo, fique atento quando alguém que tem autoridade sobre você, como seu chefe, pede para você fazer algo que é contrário aos princípios bíblicos.
o medo de desagradar o chefe, de perder privilégios, talvez de colocar em xeque o emprego. Isso é uma boa oportunidade para Satanás usar pessoas com autoridade sobre você. Fique atento também ao seu grupo de amigos, porque um grupo exerce muita influência para o bem ou para o mal. E Satanás pode aproveitar o seu grupo para lhe induzir a aceitar coisas ou a fazer coisas que você normalmente não faria, não aceitaria por temor a Deus. Cuidado com a influência do grupo. Pode ser um instrumento também usado por Satanás. Essa primeira estratégia aí de Satanás foi ele falar diretamente com Jesus Cristo, mas lembre que ele pode usar conosco a estratégia de usar meios secundários. Na verdade, ele vai usar isso mais vezes. A segunda estratégia é que ele apresentou uma mentira junto com a verdade. Ou ele apresentou uma verdade para acobertar o teor do seu engano, da sua mentira. Verso 3 diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, se és filho de Deus. Parte da estratégia de Satanás é trazer uma verdade, um ponto com o qual concordamos. Antes de lançar a sua mentira, o seu engano, ele coloca diante de Jesus uma verdade, um ponto com o qual Jesus concordaria. Ele tenta acobertar aqui o teor do seu engano, da sua mentira, com uma verdade. A verdade era, Jesus tinha acabado de ouvir, lembra? Jesus tinha acabado de ouvir lá no batismo, a voz do Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E as palavras de Satanás aqui agora se és filho de Deus. Que essas palavras, na verdade, significam porque você é filho de Deus. O diabo está admitindo isso, que Jesus é filho de Deus. Aqui, Satanás queria que Jesus percebesse a sua empatia por ele, como se ele, Satanás, estivesse se importando com Jesus Cristo. Essa declaração, se és filho de Deus, partindo do diabo, é uma isca para que Jesus morda o anzol e transforme as pedras em pães. Uma boa parte das tentações de Satanás se tornam mais atrativas, é mais fácil de nós a abraçarmos quando elas vêm com uma ponta de verdade. Nós percebemos, até percebemos que o que vamos fazer é algo meio duvidoso, mas aí nós usamos essa ponta de verdade como um meio de desculpar a nossa consciência. Acreditamos que se o que eu vou fazer de fato vai ser pecaminoso, depois eu posso usar essa ponta de verdade como uma justificativa para o meu comportamento. Talvez um exemplo muito comum hoje seja essa ponta de verdade: a Bíblia não diz. Um argumento que, de fato, é válido em algumas situações. E aí, somos tentados a abraçar alguns comportamentos e, às vezes, a fazer certas coisas porque podemos usar como desculpas ou como justificativa: a Bíblia não diz, a Bíblia não proíbe. Por exemplo, uma mulher poderia dizer: eu posso ir para a praia de biquíni sem nenhum problema, não é pecado, porque a Bíblia não diz que é pecado. Outro diz: não é pecado eu fazer tatuagens no meu corpo, porque a Bíblia não proíbe. Outro: não é pecado eu fumar, porque a Bíblia não proíbe. Outro exemplo: não é pecado eu ouvir funk ou um estilo aí e tal, porque a Bíblia não proíbe. E aí, por falta de uma proibição direta das Escrituras, você ignora vários princípios e abraça um comportamento duvidoso, que mais lembra o comportamento de descrentes, de pessoas que não temem a Deus. Cuidado com alguns comportamentos que sejam duvidosos. Algumas dúvidas sobre alguns comportamentos são, sim, reflexo de imaturidade.
como mostra Romanos capítulo 14. Pessoas que ainda são imaturas na fé e elas não conseguem praticar, agir de certa forma, por causa que que isso fere a sua consciência. E Paulo diz para nós amarmos essas pessoas, apesar da imaturidade delas. Mas outros comportamentos, embora que em si não sejam errados, mas podem ser fruto de uma atitude de arrogância, de orgulho, de atitude ser pecaminosa e não de estar sendo feita para a glória de Deus. E ainda assim, cuidado com alguns comportamentos que sejam duvidosos. Satanás pode estar simplesmente usando uma ponta de verdade para atrair você a uma ação pecaminosa. E aí, teria muitas outras estratégias que a gente não teria tempo para pontuar aqui. Vamos observar também aqui os enganos da oferta de Satanás. As palavras de Satanás, se és filho de Deus, não é um convite para Jesus Cristo pensar, será que eu sou mesmo filho de Deus? Não é um convite para Jesus duvidar da declaração que o Pai tinha feito. Tu és meu filho amado em quem me comprazo. Essa expressão, se és filho de Deus, no texto grego, trata mais de um convite para Jesus pensar no significado dessas palavras. A intenção de Satanás era que Jesus pensasse sobre isso e ele concluísse que, por ser filho de Deus, não fazia sentido que ele estivesse passando por aquele sofrimento. Por ser filho de Deus, não havia necessidade de Jesus passar fome. A situação que Jesus estava aqui enfrentando, fome, esgotamento, não condiziam com o fato de ele ser filho de Deus. Era isso que Satanás queria que Jesus considerasse. E aí, duas coisas estavam em questão aqui. Uma é, como pode Deus deixar que o seu filho passe fome? Como pode Deus deixar o seu filho sofrer? E a outra é, além de levar Jesus a refletir sobre isso, a outra seria, como Jesus era filho de Deus, ele mesmo podia dar um jeito naquela situação. E é exatamente isso que Satanás propõe a Jesus Cristo. Manda que estas pedras se transformem em pães. O próprio Jesus teria poder para pôr fim àquela provação. Ele não precisava aguardar para quando Deus bem entendesse, então poria um fim no sofrimento. Jesus não precisava ficar dependendo da vontade do Pai. Percebe aqui como Satanás estava tentando minar o relacionamento de dependência e de confiança de Jesus em relação ao Pai. O pastor Steve Lawson, fazendo um estudo bem detalhado dessa passagem, destaca algumas camadas de engano por baixo dessa tentação. Eu gostaria de pontuar alguma delas. Primeiro, se parecer bem, faça. É um dos enganos aqui. Se parecer bom, faça. Era uma tentação para a satisfação dos apetites físicos de Jesus. Satanás tentou Jesus aqui com a concupiscência da carne. Ele estava apelando para que Jesus elevasse os seus desejos físicos acima das suas necessidades ou responsabilidades espirituais, acima das suas buscas espirituais. O que Jesus faria? Transformar aquelas pedras em pães para então se alimentar, seria uma coisa boa, seria uma coisa legal, uma coisa que seria certa fazer, mas numa situação aqui em que ele teria que ignorar a sua responsabilidade espiritual. Se Jesus fizesse isso, ele estaria escolhendo o caminho do conforto, em vez de procurar a glória do reino de Deus. E quantas vezes somos tentados a satisfazer um apetite físico da maneira errada ou na hora errada? Deus, ele criou o nosso corpo com apetites que precisam ser saciados, mas eles só devem ser saciados no momento certo e na medida certa. É por isso que
precisamos ser moderados com o que comemos e o quanto comemos. Precisamos ser moderados com o que bebemos e o quanto bebemos. Precisamos ser moderados com o que nos divertimos, com o quanto nos divertimos e como nos divertimos. O anseio sexual também tem o seu momento, o seu ambiente, a maneira certa e a pessoa certa para suprir esse desejo físico. Cuidado, não ceda à tentação de colocar os seus apetites físicos acima da sua responsabilidade espiritual. Pelo fato de ser bom, pelo fato de ser certo, não significa que é a hora certa para fazer. Outro engano, você merece mais do que isso. Você merece mais do que isso. Essa é uma tentação para o descontentamento de Jesus Cristo. Era uma sedução para levar Cristo a ficar insatisfeito com o que ele tinha, uma provocação para que ele desejasse mais do que aquilo que estava sendo oferecido naquele momento, e que ele ficasse satisfeito com o que tinha no momento. É como se Satanás dissesse para ele: filho de Deus, você merece mais do que isso. Você é o filho de Deus, você é bom demais para sofrer assim. Isso soa familiar para você? Em alguma situação de sofrimento, de provação, de necessidade, se passou isso pela sua mente? Eu não mereço passar por isso, eu não mereço sofrer assim, eu sou bom demais para ter que enfrentar essas coisas. Essa tentação era bem semelhante à tentação lá no Jardim do Éden. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, preste atenção no que a serpente disse: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Essa tentação era para que Eva ficasse satisfeita com a provisão do Criador. O Criador tinha providenciado quase todas as coisas. Deus tinha dito para o homem, lá no capítulo 2, no versículo 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha a ênfase de Deus na liberdade, na abundância, na generosidade. De toda árvore poderás comer livremente. Mas a pergunta de Satanás aqui vem tentar trazer um sentido contrário, de falta de abundância, um sentido de escassez, de privação. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? A serpente tirou o foco da abundância que a mulher tinha e a deixou descontente por causa de uma única coisa que ela não tinha. Porque Deus tinha dito no versículo 17 que somente da árvore do conhecimento do bem e do mal é que eles não podiam comer. Satanás conseguiu, por meio das suas palavras, tirar o foco da abundância para colocar o foco na única coisa que estava sendo proibida e assim gerar descontentamento. Irmãos, quando no nosso coração cresce o descontentamento por algo que nós não temos, vai crescer juntamente com esse descontentamento a disposição para conseguirmos de qualquer maneira esse objeto desejado. Quando cresce o descontentamento por um objeto que não temos, cresce também ali uma disposição para conseguirmos esse objeto de qualquer maneira. Porque nós passamos a acreditar que, por falta do objeto X, nós não temos motivo para sermos felizes.
enquanto não alcançarmos esse objeto desejado, nós somos infelizes. O descontentamento é como se fosse os berros de uma criança mimada que só se cala quando consegue então o que ela quer, quando recebe o que ela quer. Acreditamos que a nossa alegria só será completa quando tivermos a casa dos sonhos. A nossa alegria só será completa quando tivermos um iPhone de última geração. Já temos um telefone que faz o serviço que nós precisamos, mas não serve, tem que ser o último lançamento da Apple. A nossa alegria só será completa quando pudermos ter aquele carro automático que tem que ser o carro do ano. A nossa alegria só será completa quando, enfim, pudermos fazer a viagem dos sonhos. Quando pudermos dizer que somos ricos. Quando formos independentes, não precisarmos mais de sermos amparados por ninguém. Alguns estão descontentes, porque almejam esses objetivos, ou outros não vivem felizes, não porque não têm as coisas, não porque não têm motivo para serem felizes, mas porque foram enganados por Satanás e por seu próprio coração. E estão descontentes pelo pouco que não têm. E aí, enquanto não conseguem atingir esses objetivos, o ar do descontentamento paira no coração. Foi isso que Satanás tentou semear no coração de Jesus com essa tentação. E é isso que ele semeia em muitos corações. Não são raras as vezes que nós somos bombardeados com essa tentação. Satanás, ele quer que olhemos para o nosso vizinho e façamos comparações. Como pode? Ele nem se importa com Deus e tudo dá certo para ele. O que ele quer, ele consegue, enquanto eu, que sou fiel a Deus, mal consigo pagar minhas contas. Fulano nem estuda e consegue ter um bom emprego, e eu me mato de estudar, e o emprego que eu arranjo, que é uma merreca. O irmão tal, mal tem compromisso com Deus, e está ali prosperando, as coisas dão certo para ele, e eu que sou fiel, vivo no aperto. Como pode? Eu mereço mais do que isso, você pensa. Fazer essas comparações só aumentam o descontentamento, e é exatamente isso que Satanás quer. E esse descontentamento gera desânimo. O desânimo é a arma favorita de Satanás. O desânimo é a arma favorita de Satanás. Porque depois que o desânimo estiver instalado no coração, o caminho fica mais fácil para ele ter êxito nas suas tentações. Então, cuidado. Voltando lá, Mateus 4, um outro engano ali na tentação de Satanás, de mandar Jesus transformar pedras em pães. Se você possui, exiba. Se você possui, se você tem, exiba. Era uma tentação para que Jesus fizesse mau uso do seu poder. Como pode o Filho de Deus, que iria fazer milagres, curar doentes, dar vista aos cegos, ressuscitar mortos, andar sobre as águas, multiplicar pães para alimentar a multidão, não faz nada para saciar sua própria fome? Use os seus dons a seu favor, seriam as palavras de Satanás. Satanás queria induzir Jesus Cristo a usar os seus dons em benefício próprio, sem se importar com o reino de Deus, com a vontade de Deus. Ele podia transformar aquelas pedras em pães, sem problema nenhum, podia. Mostre então o que você é capaz de fazer. Observe que Satanás, ele está tentando Jesus no seu momento de fraqueza física, momento que Jesus Cristo está com muita fome, cansado, mas ele também está tentando Jesus a mostrar o seu poder, tentando Jesus naquilo em que ele é forte. Pessoal, Satanás nos tenta em nossas fraquezas,
mas ele também nos tenta em nossas forças. Satanás vai tentar nos induzir a fazer mau uso das nossas habilidades. Pense bem, em que você é forte? Que forças Deus lhe deu, que habilidades, que capacidade Deus lhe deu, para você usar isso em prol do reino dele? Que posição ou influência o Senhor confiou a você? Que dom espiritual ou talento natural o Senhor lhe deu? Em que área você atua bem? O que você consegue fazer de melhor? Fique atento, pois esse pode ser exatamente o ponto onde Satanás está mais de olho em você, tem mais probabilidade de lhe tentar. Era isso que ele estava fazendo aqui com Jesus Cristo. Você tem poder, rapaz. Mostra o poder que você tem. Mais um engano. Por que esperar? Foi uma tentação para tornar Jesus impaciente. Eram quantos dias de jejum? 40. E Satanás, sagazmente, deixou essa tentação para o último dia. Talvez restassem poucas horas para o período de teste terminar. Seriam mais alguns instantes e Jesus estaria fora do deserto. Satanás, então, sabendo do quanto Jesus estava com fome, do quanto ele estava cansado, apela para que Jesus não precisasse esperar mais, para que ele resolvesse logo as coisas, afinal, já está no final do tempo. Enquanto a Bíblia nos exorta a esperarmos o tempo de Deus, Satanás nos induz a apressarmos as coisas, a fazermos as coisas logo, agora, a satisfazermos os nossos apetites agora. Quantos noivados não foram manchados com a fornicação, porque o casal não esperou mais um mês de noivado? Cederam aos desejos e impulsos do corpo, afinal, já vai ser no próximo mês, já vai ser na próxima semana. Sempre que tivermos que esperar para que as coisas aconteçam do modo que honre a Deus, Satanás vai aparecer com as suas tentações para apressarmos as coisas. Sempre que tivermos que esperar que as coisas aconteçam de modo que Deus seja honrado, o inimigo vai aparecer e nos apressar para fazermos as coisas. Mande que estas pedras se transformem em pães. Foi uma tentação para que Jesus elevasse os seus apetites físicos acima das suas responsabilidades espirituais, que Jesus ficasse descontente, fizesse mau uso do seu poder e ficasse impaciente. Agora, como Jesus reagiu diante desse poderosíssimo ataque de Satanás? Eis que nós vamos observar agora a defesa de Jesus no verso 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus resiste à tentação de Satanás, usando, como falamos na semana passada, a espada do Espírito. A poderosa tentação do inimigo encontra em Jesus, escute bem, a poderosa tentação de Satanás encontra em Jesus um coração que lia, que conhecia, que cria, que amava e que obedecia às Escrituras. E quando Jesus faz isso, Jesus ele se recusa, inclusive, a agir como se fosse Deus e mostrar que ele é homem e ele vai seguir nessa batalha como homem. Então ele, assim como os homens deveriam fazer, os homens que não têm poderes divinos, deveriam fazer, Jesus, ele mostra o seu conhecimento das Escrituras, mostra o seu apego às Escrituras, a sua fé, a sua confiança nas Escrituras, o seu amor pelas Escrituras e a sua obediência às Escrituras. Satanás sugeriu que Jesus usasse seu poder para saciar sua fome,
sugeriu que Jesus não precisasse esperar ou depender do Pai, e Jesus rebateu o ataque de Satanás, citando Deuteronômio 8:3. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, para nós vermos que parte aí das Escrituras Jesus está usando. Aqui em Deuteronômio, esse texto que nós vamos ler, Moisés está lembrando a Israel, aquela nação que tinha saído lá do Egito, que por 40 anos caminhou naquele deserto, e agora eles estão prestes a entrar na terra que Deus tinha prometido, a terra de Canaã. E aqui Moisés está lembrando a eles, ao povo, à nação de Israel, o cuidado e a provisão de Deus durante os 40 anos dessa longa jornada pelo deserto. Então, no versículo 3, Moisés diz para o povo: Ele, Deus, Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Durante aquele período, durante aqueles 40 anos, Deus diariamente sustentou o povo com o maná. Um alimento desconhecido, como diz aqui Moisés, ele te sustentou com o maná que tu não conhecias. E como Moisés explica, Deus intencionalmente alimentou o povo com esse alimento desconhecido, é o que significa a palavra maná, o que é isso? Deus alimentou o povo com esse alimento intencionalmente, para que o povo aprendesse uma lição. Qual? Olha aí, Deuteronômio 8:3, a parte final em que Moisés diz: para te dar a entender, para que você compreendesse que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. Quando o povo foi liberto do Egito e tinha atravessado o Mar Vermelho, uma das primeiras queixas do povo foi, uma das suas primeiras reclamações, que mostra lá em Êxodo 16:3, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos. Isso aqui são palavras de um povo que estava sendo oprimido, que estava sendo escravizado. E agora que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, eles dizem: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda a multidão. A reclamação deles aqui manifesta essa preocupação de que iriam morrer de fome. Eles tinham saído do Egito por ordem do Senhor, e agora eles estavam preocupados que não teriam o que comer. E o que o Senhor disse para eles, lá em Êxodo 16:4, foi: eis que vos farei chover do céu pão. Vos farei chover do céu pão. Que esse pão era o maná. E funcionava assim: todos os dias, Deus mandava uma porção suficiente para aquele dia. Então, o pastor Brandão, por exemplo, começa esse dia, ele iria sair, iria colher o maná suficiente só para ele e para a família dele. Se ele fosse guardar para sobrar para o outro dia, ia apodrecer. Você só podia pegar o suficiente para a sua família. No outro dia, Deus iria mandar de novo, e aí você iria pegar só o suficiente para a sua família. E Deus estava procedendo assim, de acordo com o que Moisés está explicando aqui, para que o povo entendesse que mais importante do que comer era a sua obediência a Deus. Mais importante do que comer era a sua obediência a Deus.
E aí quando Deus disse, você vai lá, junta, colhe o suficiente para a sua família e não guarde para amanhã. E aí alguém preocupado que precisava deixar sobrar para amanhã, deixou lá, no outro dia tinha apodrecido. E aí veio a ira de Deus sobre o povo por causa dessa desobediência. No sexto dia, na sexta-feira, Deus tinha dito, olha, na sexta você recolhe suficiente para 2 dias, para a sexta e para o sábado. Sábado é o dia do Senhor, ninguém vai trabalhar, então você pode colher para a sexta e para o sábado, o que você deixar para o sábado não vai apodrecer. E aí, no sábado, algum bonitinho apareceu lá de novo para colher. O povo desobedecendo em coisas tão pequenas. Mas a maneira como Deus estava procedendo aqui, de dar o suficiente para cada dia, é para que o povo aprendesse essa lição. Mais importante do que comer é a obediência à sua palavra. Eu vou reler o versículo 3, vou ler o versículo 2 e o versículo 3. Quando Moisés diz, verso 2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias, ou seja, se obedecerias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender, para ensinar isso, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, quando Jesus respondeu a Satanás, não só de pão viverá o homem, Jesus não estava com isso desprezando a necessidade, a importância de se alimentar, mas ele estava mostrando que mais importante na vida, do que ele saciar a sua fome naquele momento, mais importante era obedecer a Deus. Mais importante do que saciar a sua fome, do que se alimentar fisicamente, era a sua obediência a Deus. Esta é a lição para nós, irmãos. Nos alimentarmos de toda a palavra de Deus e a obedecermos é primordial. Nos alimentarmos da palavra de Deus e a obedecermos é primordial. É mais importante do que obter o nosso pão, mais importante que obter o nosso pão, é nos alimentarmos da palavra de Deus e a obedecermos. E nós vemos isso não só aqui, mas em outros momentos da vida de Jesus Cristo, em que ele mostra que é mais importante obedecer a Deus do que se alimentar. Por exemplo, em João capítulo 4, versículo 31 a 34, João 4, 31 a 34, Jesus tinha chegado ali a Samaria, seus discípulos saíram para comprar alimento e ele ficou ali, viu a mulher samaritana, e ele teve uma conversa com ela, de modo que ela entendeu que ele realmente era o Messias, e aí ela sai para avisar os da sua cidade que ela tinha encontrado então o Messias, e enquanto a mulher sai, os seus discípulos chegam, e no verso 31 diz, nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E a continuação, a partir do versículo 35, vai mostrar que os homens de Samaria, pessoas de Samaria estavam vindo, porque a mulher tinha dito que ali está o Messias, e Jesus não queria aqui tirar um tempo para comer agora, porque ele queria atender essas pessoas, ele ia aproveitar para testemunhar para essas pessoas. Então o entendimento aqui é que mais importante do que eu comer agora, eu aproveitei essa oportunidade para dar testemunho para essas pessoas, eu fazer a vontade do Pai. Então Jesus não iria transformar aquelas pedras em pães,
Porque passar aqueles dias de jejum em obediência a Deus era o mais importante do que saciar a fome. Irmãos, quando negligenciamos a palavra de Deus, em busca do nosso sustento físico, estamos dizendo com isso que não confiamos e não dependemos de Deus. E eu estou dizendo isso não querendo que você entenda que você tem que fazer uma troca. Ou você trabalha para ter o seu sustento, ou você para ter tempo com as Escrituras. Não é isso, não é você ter uma coisa ou outra, mas não podemos negligenciar a palavra de Deus e usar isso como desculpas de que não tivemos tempo por causa das nossas ocupações. Eu não tive tempo porque eu precisava ganhar o meu pão. A ocupação mais importante em nosso dia é estar com as Escrituras. Quando Marta estava lá, agitada de um lado para o outro, querendo preparar uma refeição ali para Jesus, sendo hospitaleira, Jesus Cristo disse: Marta, se acalme aí. A Maria escolheu, uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual era a parte que Maria tinha escolhido? Ela estava lá, aos pés de Jesus, a escutar os seus ensinos. A ocupação mais importante em nosso dia é estar com as Escrituras. Quando negligenciamos o sustento da nossa alma, que é conhecer a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, porque nós estamos labutando pela comida, nós estamos mostrando que em nosso coração existe uma crença, que talvez a gente não vá expor com as nossas palavras, uma crença que talvez nós não discernimos que ela existe lá, mas quando nós negligenciamos a palavra de Deus, porque nós temos tantas outras coisas para fazer, porque eu preciso fazer, porque eu preciso me sustentar, eu preciso me virar, enfim, nós estamos revelando com isso a crença, uma crença arraigada no coração que é: eu não preciso de Deus. Deus não é o mais importante. Eu sou autossuficiente e sem Deus eu posso dar conta de mim mesmo. A prova de que eu posso dar conta de mim mesmo sem Deus é que eu não tenho tempo para a palavra de Deus, eu não tenho tempo para a oração, eu não tenho tempo para me congregar. A defesa de Jesus aqui é que é mais importante satisfazermos as nossas necessidades espirituais, nos alimentarmos espiritualmente, do que satisfazermos as nossas necessidades físicas. A nossa obediência à palavra de Deus, priorizar isso, mostra que estamos confiando no Senhor para nos sustentar. Essa era a lição que era para os israelitas terem entendido. Muitas vezes, como Deus fez lá com Israel, Ele vai nos testar por um longo tempo, nos fazendo passar por privações, mas não sem aquilo que é o necessário. Ele vai nos dar o pão de cada dia. Muitos de nós aqui talvez já tenham passado pela experiência, talvez não só em um momento das nossas vidas, de no fim do dia não tem mais 1 quilo de arroz lá na despensa, não sobrou um pouquinho de feijão para arranjar um arroz e fazer baião no outro dia, não sobrou mais uma farinha, todos os ovos se acabaram. O que tinha por hoje acabou hoje, amanhã não temos, para amanhã não temos. E aí quando chega o fim do outro dia, você está lá, agradecendo a Deus, porque Ele providenciou para o café da manhã, providenciou para o almoço, providenciou para a janta. Talvez todos os problemas financeiros não foram resolvidos, ainda tem contas para pagar, ainda há aquele sufoco de contas que precisam ser resolvidas, mas a provisão diária de Deus com o necessário é uma demonstração do seu cuidado até que Ele traga os dias de abundância, como Ele fez com Israel. Foram 40 anos
só com o maná diário. Foram 40 anos comendo a mesma coisa, sem carne, sem um peixinho salgado, sem uma pizzazinha. 40 anos até que, enfim, eles entraram na abundância da terra prometida e puderam comer das coisas boas que tinham por lá. Aqueles do povo de aqueles do povo de Israel que foram impacientes, que foram descontentes, murmuradores, porque não se importaram com a vontade de Deus, eles ficaram pelo caminho, morreram. A essa tentação, para que Jesus usasse seu poder para satisfazer seu apetite, sua fome, ele respondeu dizendo que, de novo, mais importante do que atender às suas necessidades físicas, materiais, era fazer a vontade de Deus. Precisa dizer mais alguma coisa para nós? Está muito claro o que nós precisamos entender com isso. Quando Satanás apelar para satisfazermos, para que nós satisfaçamos nossos apetites físicos, o que devemos responder para ele? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, mais importante do que satisfazer as nossas necessidades físicas é nos alimentar com a palavra de Deus e obedecê-la. Diante disso, irmãos, qual é a coisa mais importante para fazermos amanhã? Amanhã, trabalhe, cuide da sua casa, estude, gerencie seus negócios, descanse, se divirta e não deixe de fazer a coisa mais importante. Leia a Bíblia. Medite nela ao longo do dia e todas essas outras coisas que você precisa fazer, trabalhar, descansar, cuidar da casa, gerenciar o seu negócio, estudar, todas essas coisas façam obediência a Deus. Que quando Satanás vier lhe tentar, ele encontre em você um coração que lê, que conhece, que crê, que ama e que obedece à palavra de Deus. Eu queria fazer só mais uma observação para a gente concluir. Fazer mais uma observação aqui nas palavras de Jesus. Ele diz em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele não diz, mas da palavra que procede da boca de Deus. Ele diz de toda palavra que procede da boca de Deus. Alguns crentes tratam a Bíblia como se ela fosse um buffet. Eles dão uma passadinha na mesa de Salmos e ali se alimentam um pouco do Salmo 23 ou do Salmo 91, dão uma passada na mesa de Provérbios e acatam ali alguns versículos interessantes, passam na mesa de Mateus, degustam algumas parábolas, às vezes confundindo os gostos, fazendo interpretação errada, pegam um petisco daqui, outro dali, e evitam passar pelas mesas de Levítico, de Números, de Isaías, de Ezequiel e outros. Irmãos, a Bíblia não é um buffet para escolhermos com que partes podemos nos alimentar ou não. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Jesus Cristo nos deu a entender que até mesmo um i, a menor letra, ou um tio, a menor pontuação gráfica do texto bíblico, é mais importante do que os céus e a terra. Quando se trata de nos alimentarmos da Bíblia, devemos comer de tudo que é posto na mesa. Se alimente então
nos alimentemos então de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É difícil ler Levíticos, difícil ler Números. Vamos nos esforçar e superar essas dificuldades. Ou usar uma versão que tenha uma linguagem mais fácil para o nosso entendimento, mas não vamos tratar a Bíblia como se ela fosse um buffet, em que eu posso me alimentar de umas partes e outras não. É de toda a palavra de Deus, como disse Jesus Cristo. E isso também vai lhe deixar espiritualmente mais forte com as tentações do diabo. Se alimentando de toda a Bíblia, você vai ter maturidade para não cair nos golpes de Satanás quando ele quiser lhe vender algum dos seus produtos, algumas das suas tentações. Vamos orar. Nosso querido e santo Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor fortaleça em nosso coração a disposição para lermos a Tua palavra, para meditarmos nela, para nos apegarmos a ela, para enchermos o nosso coração com a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Santo Deus, que todos nós possamos nos tornar leitores da Tua palavra, conhecedores da Tua palavra, ouvintes da Tua palavra, e também obedientes, operantes da Tua palavra, não somente um ouvinte negligente, mas pessoas que são obedientes ao que a Tua palavra diz. Nos dê forças, ó Pai, para trabalharmos em prol das nossas necessidades, para termos com que nos sustentar. Providencie os meios, ó Deus, o trabalho, para que cada um tenha o seu meio de ganho, poder sustentar as suas famílias, mas que isso, ó Deus, não venha ser usado como desculpa para nós, para deixarmos de lado a Tua palavra. Que, assim como Jesus Cristo, nós possamos, ó Deus, entender e viver que a Tua palavra é o mais importante no dia. Estar com a Tua palavra é a ocupação mais importante do nosso dia. Assim eu te oro, Deus Altíssimo, em nome de Cristo. Amém.